como você já sabe, nós abrimos o programa sempre falando sobre política. E olha, depois de um período de calmaria, agora sim, as coisas começam a funcionar e a gente começa a sentir que estamos no ano eleitoral. É verdade. Eleições 2012, você assiste e tem as informações também aqui na TV Criciúma. E a gente conta com a informação de quem entende do assunto. João Paulo Messer, como é que você está? Tudo bem? Muito boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Dia bonito, dia gostoso, né? Apesar de estar no inverno, não está nem frio, não está nem quente. Eu gosto de um dia como hoje. Não tendo chuva já é bacana, já é legal. Agora, você fez na sua chamada a notícia de que Eduardo Moreira e Amin poderiam estar já alavancando, ou seja, fazer aparecer aquilo que nós estávamos sentindo falta nas ruas, que é a questão política mesmo das eleições 2012. Pois é, a pergunta é essa. Esperidião Amin, ex-governador, com todo o histórico político que ele tem em Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, presidente do PMDB, atual vice-governador, estiveram em Criciúma para alavancar as suas candidaturas, as candidaturas que eles apoiam nestas eleições. Será que eles conseguiram fazer isso? Deram a velocidade para isso? Pois eu ainda acho que até deram um arranque, mas para começar a andar de fato esse processo, é necessário que a Justiça dê uma primeira demonstração de como vai agir nessa campanha eleitoral. E isso vai acontecer neste final de semana. Então, os que gostam de política não se preocupem. Agosto é o mês que deflagra esse processo. Ao contrário de outros anos em que a gente tinha 90 até 120 dias quase que de campanha, né? Embora ainda não definidas as candidaturas, mas a gente já via um quadro um pouquinho mais avançado em termos de movimentação de política. Ainda está tanto quanto devagar, mas agosto começa. Agosto as coisas começam a andar, são reuniões políticas, são eventos, é o santinho, é o material de campanha que começa a cair na rua, são os episódios, desdobramentos em torno do processo eleitoral. Eu diria que a chave está na mão. É mais ou menos como aquele estabelecimento comercial que você inaugura na sexta, faz um coquetel e você abre ele apenas na segunda-feira seguinte. É assim a campanha eleitoral. Está faltando o alvará para que essa campanha seja deflagrada em Criciúma. Um momento festivo já houve com as presenças de Esperidião Amin, de Eduardo Pinho Moreira ontem em Criciúma. Agora vamos aguardar a Justiça com o pronunciamento desse final de semana. Exatamente essa é a próxima pergunta que eu faria, acerca da ficha limpa, né? O assunto que a gente vem debatendo. Ontem no programa nós comentamos que provavelmente hoje o promotor daria o seu parecer. Estamos à espera ainda ou vai ficar mesmo para o final de semana? O promotor dá o parecer dele hoje, até o final da tarde, ele entrega para o juiz. E aí aliás, diga-se de passagem, tem promotores e promotores, né? Alguns escondem o parecer que eles dão, os outros tornam isso público. Gente, nós vivemos um período em que tudo tem que se tornar público. Todos precisam dar explicações para a sociedade. Bom, mas isso é um parênteses que eu abri e já fechei aqui. Então o promotor entrega hoje este seu relatório, esse seu parecer para o juiz e o juiz vai fazer a análise. Tenho por mim que o juiz eleitoral de Criciúma ele vai analisar toda e qualquer possibilidade de fazer audiência, reunião. Isso é uma premonição, isso é uma leitura de quem conhece um pouco do juiz. É muito bom o juiz, Dr. Rogério Mariano, é um desses juízes que tem decisões reconhecidas aí como muito técnicas. Ele está, olha, entre os melhores magistrados que a gente tem, ou seja, o promotor também é assim, já fiz elogios aqui no programa. Eu diria assim, que esse processo de ficha limpa de Criciúma, ele está nascendo em muito boas mãos. E o promotor deve analisar com detalhes, se necessário, alguma audiência para ouvir algumas partes, para depois ele dar a sua opinião. Não que seja necessário isso, ele pode ter lá já conclusa em mente a peça jurídica que ele vai apresentar. Mas então, nessas próximas horas, isso começa a andar. A decisão do promotor sai hoje. É taxativo. Doutor Alex não tem demorado mais de 24 horas, pega o processo, 24 horas depois ele está dando o parecer dele. Está muito rápido. E o doutor Rogério também, o doutor Rogério Mariano do Nascimento,
juiz eleitoral também não deve demorar muito, embora possa usar alguns expedientes permitidos aí, como por exemplo, alguma investigação mais neste primeiro momento. Então, eu diria que no início da semana que vem a gente terá uma resposta não definitiva, porque é resposta de primeira instância ainda. João, agora, só me fugiu o nome, quero que você me ajude a lembrar, porque esteve há dias atrás em Florianópolis, a ministra Carmen Lúcia, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Exato, e ela veio exatamente se reunir com os juízes para que, teoricamente, todos tenham mais ou menos o mesmo discurso. Você acha que isso vai funcionar? Os juízes vão realmente ter uma interpretação de acordo com aquilo que a ministra, de repente, explanou a eles? Ou agora cada um, lógico, a gente sabe que cada um tem a sua liberdade, né? Mas poderão então seguir a ministra? Porque se seguirem a ministra, já que vem lá de cima, talvez funcione realmente essa questão da ficha limpa, né? Eu acho que essa questão da ficha limpa, a tendência é que ela seja mais rigorosa nas instâncias menores, né? E aí alguém vai dizer, mas lá longe pode... Eu acho que ela é mais rigorosa aqui em instâncias menores, na primeira instância do caso. Claro que ela veio aqui procurar unificar o discurso da justiça, mas você disse muito bem, Daniel, cada juiz tem o direito de pensar, tem o direito de analisar, afinal de contas toda a confiança é depositada nele. E toda unanimidade é burra, né? Então, nós não vamos imaginar aqui que todos vão decidir da mesma forma. Eu só estou achando aqui o seguinte, esse processo da ficha limpa, ele está andando e parece que todo mundo tem um conceito de que é assim, de que quem tem problema na ficha limpa não vai, quem tem alguma punição nos últimos 8 anos não vai ser candidato, esse é o pensamento, até que algum juiz, algum promotor, inclua nesse processo uma outra linha de raciocínio. E aí começa aquela corrente que vai atrás daquele promotor ou daquele juiz. Por isso que eu tenho dito que aqui em Criciúma nós temos juiz e promotor que são mais ou menos desses que não são os que vão pela corrente da maioria, não. Eles analisam e às vezes até decidem de forma diversa dos demais companheiros, firmando uma nova teoria, uma nova tese. Então nós temos muito bons juízes. Eu diria o seguinte, que se os juízes aqui de Criciúma não gerarem uma nova tese, dificilmente vamos ter uma nova tese nesse meio de caminho. A tendência é de que o que for decidido aqui, olha, vá muito lá na frente, principalmente se as coisas andarem rápido. Se demorar muito na justiça, se passar o período da eleição, aí muitos outros ingredientes começam a pesar. Se um candidato a prefeito conseguir disputar a eleição, mesmo estando sob júdice e tiver um bom resultado, aí entra aquele discurso, mas o respaldo popular, mas o voto. Então, hoje a tendência maior qual é? É o da punição, é o do valer a ficha limpa, é o de tirar da disputa alguns candidatos que tenham problemas que caiam de alguma maneira nessa legislação. Então, hoje o rigor é maior, depois vai soltando um pouquinho aquele nó. A gente tem uma grande audiência e uma participação efetiva da população de Cocal do Sul, João, e a pergunta vem de lá. Você tem alguma informação acerca dos casos lá de Cocal do Sul? Esses casos estão para sair agora, nas próximas horas, né? Deve ser publicado pela Justiça, eu acho que ainda não amanhã, no final de semana, é publicado pela Justiça de Uruçanga o primeiro despacho. E lá é um processo que tem a curiosidade, é o processo do candidato Aldo Furlan. Nesse momento, eu dizer aqui, nós não temos nenhuma informação para antecipar sobre esse processo. Antes de entrar aqui na televisão, eu ainda liguei para um advogado para saber se ele tinha conversado com o promotor, que eu tentei conversar com o promotor e o promotor de Uruçanga não liberou essa informação, o gabinete do promotor não liberou essa informação só no momento que chegar no juiz. Eu esperava isso para ontem no início da tarde, não aconteceu. Espero isso para o início da tarde de hoje. Pode ou não acontecer. Muito dificilmente vai ficar para amanhã, mas hoje poderemos conhecer o parecer do procurador. O mesmo acontece na cidade de Içara. Içara também tem o julgamento não só de Içara e principalmente o caso da Praia do Rincão. Aqui em Criciúma, Içara, é o momento, hoje é o dia de se saber
pelo menos o despacho dos promotores. E aí no final de semana é dos juízes. Ô, João, agora uma curiosidade. Em havendo essa, como vai haver agora, provavelmente pela tarde, o pronunciamento do promotor, vamos supor que o promotor impeça, no parecer dele, a candidatura de alguns candidatos. Até que o juiz decida, esses candidatos não vão poder fazer nada, né? Não adianta nem se mexer. Não pode. Podem? Continuam. Eles vão continuar. O promotor, ele não tem peso de decisão. O processo, o promotor apenas dá o parecer. O que vale é o juiz. Mesmo quando o juiz der a decisão, como ele não vai deflagrar, ele não vai receber a inscrição. O que o juiz está fazendo agora? O juiz agora está analisando se ele vai aceitar ou não a inscrição de determinados candidatos. Só cai mesmo de campanha, pode-se dizer candidato depois de deferida a candidatura. Não, mas eu digo os advogados de defesa. Tendo agora uma condenação, né, do promotor ali, parecer, sim, você tem que aguardar. Tem o que fazer, você tem que aguardar. Você tem que aguardar, perfeito, entendi o seu questionamento, muito procedente. Não, ele precisa aguardar o juiz se pronunciar. Não tem como o promotor... Agora, não tem entre o promotor, não tem. Funciona o seguinte, às vezes o promotor vai lá no juiz, agora me fugiu o nome, tem um pé de ouvido do juiz, vai lá no juiz, tenta algum convencimento. Isso funciona também. Nem todos os juízes recebem os advogados, alguns sim. Vou deixar o espaço agora aberto para... A gripe está pegando todo mundo, hein? Voltou, né? Voltou. Sabe que eu estou sentindo hoje... hoje... esquenta e esfria, não tem organismo que aguente, né? Eu estou com uma tosse chata e aí eu fico preocupado. No rádio, o operador, ele fecha o microfone, você faz assim, fecha o microfone. Sobe a musiquinha, não dá para perceber. Ninguém percebe que eu estou tossindo. Agora aqui na televisão não tem, né? Como, aqui não tem. Quer ver se dá vontade de espirrar e você está no ar, aí... É verdade. Você começa a falar sem, né? É terrível. João, deixa o espaço aberto aqui para você fazer as considerações. Alguma outra informação aqui que eu não tenha perguntado? Não, eu acho que a gente falou mais ou menos tudo que tem por aí. A expectativa agora na campanha eleitoral. Vamos lá então por algumas partes. O material de campanha. Tem gente que fica observando, poxa, o candidato Daniel colocou lá uma publicidade. Vamos ver como é que está essa publicidade, se é boa. Os próprios publicitários analisam. Então tem algumas peças já que estão aí, já provoca algum tititi. Outra é aquela história dos candidatos que podem ou não participar da eleição. Para onde vão os cabos eleitorais se não forem com esse, se não for com aquele? Tem candidato que está passível de impugnação, que já pensa colocar a filha, já está trabalhando a filha, daí dizem que a filha foi fazer um discurso e a filha saiu-se 10 vezes melhor do que o candidato, e aí já empolgou de um outro lado, mas aí também tem aquela mancha, poxa, mas meu cabo eleitoral tem problema. Isso é uma coisa bastante séria. Hoje, vota-se no candidato, é bem verdade, mas e quando aquele candidato tem muitos cabos eleitorais com problema? Ou seja, a contaminação que aquele candidato sofre. Porque ninguém, se você votar em uma pessoa, não é aquela pessoa que vai governar sozinha, não vai legislar numa Câmara de Vereadores sozinha. Não precisa toda uma estrutura, então precisa ter um histórico, é aquela velha história, diga-me com quem andas, direite quem é. Essas coisas são medidas na política e isso está, nesse momento, sendo analisado, inclusive para ser buscado pelos adversários como uma fonte de tentar minimizar algumas candidaturas que às vezes nascem mais fortes. A todo momento, hoje pela manhã eu andei pelo centro de Criciúma e as pessoas que são relacionadas aos políticos me fazem a seguinte pergunta: João Paulo, faz aí uma lista. A gente não pode fazer no ar aqui, a legislação impede. Faz uma lista de quem serão os vereadores eleitos em Criciúma, quem serão os 17. Aí eu brinco. Primeiro, eu não sei se são 17. A OAB está querendo baixar para 12. Eu acho que não leva, mas quem são os 17? Hoje pela manhã a gente fez uma lista. Para chegar a 9 nomes, nós tivemos dificuldade. E olha que o grupinho ali, todo mundo manjava muito de política. Então está muito incerta essa campanha aí, muita dúvida sobre essa campanha. E aí resta aquela velha lembrança que eu sempre faço aqui. Vamos votar de forma consciente, gente. Agora começam a aparecer
promessas, dê o voto em troca disso ou daquilo. Lembre-se, lá na urna eletrônica é só você e a sua consciência. Lá você vota em quem você quiser. Ah, mas eu posso saber em que... Mentira. Ninguém consegue saber em quem você votou. Ah, tem candidato, até isso eles fazem. Tem candidato que pede o seguinte: eu quero que você fotografe o seu voto na urna eletrônica. Aí você vem aqui e eu te dou X. Aí eu sei de eleitores que já disseram o seguinte: você vai lá, põe na tela aquele candidato, você fotografa, depois você dá um anula e aí você vota em quem você quer. Entende? Por quê? Estão dizendo, poxa, João Paulo, mas você está instigando na televisão um processo desleal. Ora, quem quer comprar o seu voto é desleal. Então, não pode reclamar em absolutamente nada. Eu acho que para combater quem é desleal, não existe mecanismo que seja desleal que você possa usar. Um antídoto tem que usar de todas as formas. Quem vem de má fé para mim, quem quer me levar para a vala comum, para a vala da sujeira, olha, prefiro empurrá-lo e ficar fora dela. Tenho dito, como diz o outro, né? João Paulo Mestre, aguardamos então amanhã, que amanhã você já vai ter esse parecer do promotor, para que a gente possa discutir aqui. Amanhã a gente vai ter parecer do promotor de Criciúma, do promotor de Uruçanga, Cocal do Sul, de Morro da Fumaça. Amanhã Morro da Fumaça também tem problema? Tem. Houve um pedido de impugnação do candidato Claudionor de Vasconcelos por causa de problema da lista do Tribunal de Contas. Só que ontem saiu uma nova lista. Olha o que essas autoridades conseguem fazer também. Divulgaram uma lista. Os candidatos impugnados, porque tiveram contas rejeitadas. Aí chega lá o fulano e diz, não, tem que rever essa lista. Esses 350, tinha 327, é pouco, tem mais. Aí ele vai lá e refaz a lista. Aí a lista vai para 756. Só que o detalhe, alguns nomes que estavam naquela lista de 300 saíram. E aí o prejuízo que esse candidato teve? Depois que o seu nome é dito na rua, depois que disserem, olha, o João Paulo é isso. Depois, para refazer isso, minha gente, se eu vim aqui na televisão e disser alguma coisa de um determinado candidato, eu venho aqui amanhã, vou desdizer, mas eu não consigo mais juntar essas penas do travesseiro jogadas fora. Então até os próprios órgãos, como o Tribunal de Contas, como a própria Justiça, eles cometem certas injustiças pesadas. Isso é mesmo aquela história, é como se o sujeito fosse preso injustamente. Aí depois o Estado vai lá, indeniza, mas ele cumpriu uma pena na cadeia. Então, acho que está faltando cuidado nessas coisas, né? Então, mas é isso que a gente vai ter. Então tem Içara também, vamos ter a manifestação do... Amanhã, sexta-feira, é um dia carregado de informações aqui.